Beleza. Pronto, então vamos começar aqui nossa aula, né? Como eu já disse, sobre algumas questões para a gente resolver discutir, tentando revisar o conteúdo, certo? Aqui a nossa... Deixa eu ver por que está aparecendo essa aula. Pronto, aqui a nossa primeira questãozinha, né? Sobre oxirredução. Vamos aqui dar uma lida no enunciado. A ozonose é uma reação de oxidação de alcenos, em que o agente oxidante é o gás ozônio. Essa reação ocorre na presença de água e zinco metálico, como indica a reação. Pronto. Vocês estão lembrados da reação de ozonose? Deixa eu só aceitar aqui. Da reação de ozonose, que o ozônio ele vai entrar lá na dupla ligação, né, do alceno e vai romper essa ligação. Percebam que ele já até mostra um exemplo na questão, ó, que aí esse carbono ganhou uma dupla e como ele já tinha um hidrogênio, ele acabou formando, ó, um aldeído, quando rompeu essa ligação, certo? E nesse outro caso, quando a gente adicionou o oxigênio, ele formou, ó, uma acetona, porque o carbono era um carbono secundário, ó, com dois carbonos ligados a ele, mas não tinha um hidrogênio para poder formar um aldeído. Então, aqui a gente vai ter dois produtos, um aldeído e uma acetona. E aí a questão continua. Considere a ozonose em presença de zinco e água do dieno apresentado a seguir. Aí ele bota aqui a reação. Aqui no caso seria a água, né? O zinco e o nosso ozônio. E aqui o nosso dieno. Galera, lembrando o que é esse dieno? Quando a gente tem duas insaturações, né? Duas duplas dentro da mesma molécula. E aí, vocês têm sugestão de como é que vai acontecer? Ele pergunta, assinale a alternativa que apresenta os compostos orgânicos formados durante essa reação. E aí, alguém tem ideia de como é que a gente vai saber quais são os produtos? Agora a gente vai ter, ó, duas ligações duplas. A gente até na disciplina a gente só tem trabalhado com uma. E com as duas, como é que vão ser os produtos? Alguém tem alguma sugestão? Eu sei que vocês estão craques, estão participando ali bastante da monitoria, alguns de vocês, né? Já resolveram algumas questões de oxirredução. E aí, eu vou guiar aqui um pouquinho. O que acontece? Quando a gente tem... Quando a gente vai ter o dieno, o que acontece? Esse ozônio, ele vai agir nas duas ligações duplas, certo? Ele vai romper as duas, do mesmo jeito que a gente fazia quando só tinha uma, certo? Então, aqui a gente vai ver que vai separar, dividir essa molécula em três partes, certo? Quando a gente separa aqui, vai ter essa primeira parte, vai ter a parte do meio, que estava entre as duas, e a outra extremidade, certo? E a gente faz o mesmo raciocínio. Vamos adicionar as ligações duplas com o oxigênio desses carbonos, certo? Na ozonose, que a gente faz desse jeito, certo? E aí, quem quiser dar uma revisadazinha de como essa reação acontece, é só ir ver lá na aula que a gente gravou, ou então pergunta aqui. Tá bom? E a gente vai adicionar a nossa dupla com o oxigênio. Beleza? Então, vamos ver agora como é que vão ficar esses produtos finais depois desse rompimento e dessa adição com o oxigênio, que no caso da ozonose, né? Então, a gente vai ter, ó, não, nossos três carbonos com uma ramificação metil, né? Aqui, ó, esse aqui, ó, certo, galera? A dupla com o oxigênio e o hidrogênio, ó, que ainda estava lá ligado. Beleza? E aqui é só completar as ligações de carbono que já tinha lá na estrutura. Aí vocês já vão pensando como é a nomenclatura desses produtos que a gente está obtendo. O produto intermediário vai formar o que, galera? Tá vendo aqui que são carbonos secundários também. Vão formar aí o que? Uma diona, né? Dupla função de cetona.
A gente vai ter aqui os nossos carbonos com as duplas que a gente adicionou do oxigênio devido à reação de ozonólise, certo? E aí vocês estão vendo que formou uma acetona. Vão pensando aí na nomenclatura, que a resposta está dando aí nomenclatura. A gente vai ter que lembrar aí como é a nomenclatura desses compostos. E por último, a outra extremidade, que só tem um carbono, ó, dupla O, no caso aqui da ozonose, e aí só os hidrogênios. Certo? Opa, aqui não sai. Beleza? E aí, alguém já sabe dizer qual é a alternativa correta? Sem eu dizer os nomes, alguém chuta aí a alternativa? Deixa eu ver. Metilpropanal, 2,4 pentadiona e metanol. Muito bem, galerinha. Olha aí, aqui ó, a gente tem 1, 2, 3 carbonos, né? Então vai ser prop, só que tem uma ramificação metil. Então vai ter que ter metilpropanal, por quê? Por causa que é um aldeído, e a terminação de aldeído é propanal, é unal, né? Então fica metilpropanal. Então, ó, metilpropanal, a gente tem nessas alternativas, certo? Então, a gente já elimina, só de saber o primeiro produto, duas alternativas. A segunda, a gente tem uma acetona, né? E que tem quantos carbonos? Lembrando que aqui é tudo cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanodiona. Terminação ona de cetona. E como eu tenho duas cetonas, então tem que usar o termo bi. E a gente tem que colocar a localização de onde está essa carbonila, certo? Da acetona. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está na posição 2 e 4. Tanto faz essa numeração como essa daqui, ou desse outro carbono, né, galera? Porque acaba ficando também a mesma numeração. Então, vai ser uma 2,4 pentanodiona, certo? E aí, a gente tem aqui, certo? E aqui ele diz pentanodiol, aqui era se fosse álcool, uma função dupla de álcool. Então, essa alternativa já não é. E aqui também não é só propanona, certo? E esse último aqui, ó, ele é um aldeído, né, com um único carbono. Então, metanol, certo? Então, aí a gente vai ter, ó, nessa alternativa correta, a letra E. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Com o CFC. Ozonose. Eu não tô com, assim, na cabeça certa a fórmula dos clorofluorocarbonos, em específico que está presente no refrigerador da geladeira. Não tô com ela aqui para dizer se é ozonose mesmo, Guilherme. Mas eu vou procurar saber direitinho e aí eu passo para você, certo? Essa informação, que eu não tô com certeza agora para lhe dizer. Mas se eu não me engano, é sim, certo? E aí, vamos aqui. Alguém ainda ficou com dúvida nessa questão? Tudo claro? Então, lembrar aí da ozonose, galera, que a gente tem que ver quais são as ramificações que tem no carbono para saber se é um aldeído, se é uma acetona, beleza? E ficar atento na nomenclatura desses produtos que a gente está obtendo também. Porque se cai na prova, a gente dificilmente vai ter a fórmula, vai ter um nome para a gente marcar, certo? E aí, galera, eu trouxe uma outra questão, que essa questão foi do Enem, se não me engano, em 2018, foi 2017. Olha só como ela fala. O permanganato de potássio, né, que é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal,
como o 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, ó, que é essa estrutura aqui. O permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato são... Deixa eu só ver aqui que eu acho que chegou. Hoje, eu acho que a Laine vai passar, né? A Laine, a lista de frequência aí para os rapazes, a galera. Tá certo. Bem, galera, então, oxidação, tanto a branda como a enérgica, não ocorre, galera, em compostos aromáticos, como esse aqui, certo? A gente percebe que é o anel benzeno, ele é super estável devido à conjugação das duplas, certo? Então, a oxidação branda e enérgica é difícil de ocorrer. Às vezes, em condição drástica, é que ocorre a ozonose de um anel aromático, certo? De um ciclo benzeno aí, como a gente tá vendo. Então, essa reação vai acontecer nesta dupla aqui, certo? É tanto que ele fala na oxidação de alcenos de cadeia normal, aqui, ó, nessa região. E é interessante que ele diz que é utilizado na produção de ácidos carboxílicos. Em oxidação branda, não sei se você lembra, quando a gente tem a oxidação branda de alcenos, a gente produz o quê? Um diol, não é? Então, ele não disse aqui se ele disse em condição aquosa, mas não disse se estava em meio ácido, em meio básico, para a gente saber se ia ser uma oxidação enérgica ou não, certo? Mas como ele falou de ácidos carboxílicos, então, galera, trata-se de uma oxidação enérgica, certo? E aí a gente tem que ficar atento nisso. Inclusive, vai ser a produção de ácidos carboxílicos, né? Que se a gente vê a alternativa, ó, é tudo terminado em oico. Tá vendo? Então, ficar atento aí. E aí, ó, essa reação vai acontecer justamente onde está essa dupla. Beleza? Ela vai ser rompida. E aí, como é a oxidação enérgica, tem que lembrar que, além de entrar o oxigênio com a dupla ligação, o oxigênio ainda entra na ligação carbono-hidrogênio quando tem hidrogênio no carbono, certo? Quando ele ainda tem o hidrogênio. Eu vou só abrir aqui essa região da molécula para a gente ver. A gente vai ter aqui, ó, um carbono que está com dupla ligação com outro carbono, certo? Que ainda tem outro carbono. E vai ser aqui que vai ocorrer a quebra da ligação, beleza? E aí percebam que, contando essa estrutura, esses dois carbonos vão ter um hidrogênio para completar suas 4 ligações, certo? Ou seja, eles vão ter essa ligação carbono-hidrogênio para o oxigênio, na oxidação enérgica, entrar lá também, certo? Então, a gente vai, ó, quando tiver na presença de zinco ou de zinco não, de permanganato de potássio, ocorrendo a oxidação enérgica, a gente vai adicionar os nossos oxigênios, tanto lá quanto entre a ligação carbono-hidrogênio. Então, galera, no final, os produtos, ó, vai ser... É que aqui tem um anel aromático, eu só não desenhei, porque é meio difícil desenhar um anel aromático aqui com o mouse, mas fica aí meio trouxa. E aí, ó, vai ficar um composto, ó, e aí vai ficar o carbono aqui, ó, com ácido carboxílico, função de ácido carboxílico, ó, porque o oxigênio também entrou aqui entre a ligação com o carbono, certo? E a outra extremidade da molécula. Ai. Posso ser completando aí as ligações. E aí, galera, qual é o nome desses dois compostos? Vocês entenderam por que ficou assim a nossa reação? Era uma reação enérgica. Vai, tá gravando. Se tudo der certo, a internet não cair, vai dar tudo certo, tá gravando. E aí, galera, nomes desses compostos? Alguém chuta, alguém diz, vale 1, vale 2.
Letra A, se você já está dizendo, né? O ácido benzoico, todos vão ter essa terminação oico, né? E aqui, como a gente tem um benzeno, né? Então, a gente vai chamar de ácido benzoico, certo? E a segunda, ó, tem 2 carbonos, ético. Então, ácido etanóico, beleza? Então, galera, letra A. Tudo bem? Alguém tem dúvida nessa questão? Tudo bem, vocês estão fera aí. Agora vamos na questão 3. Questão 3, ela é um pouco mais elaborada, certo? Muitos insetos se comunicam por meio de compostos denominados feromônios. A muscalura, por exemplo, é um feromônio sexual produzido pelas fêmeas da mosca doméstica para atrair os machos com vistas ao acasalamento. Esse composto, cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo, que a gente está vendo aqui, é sintetizado em laboratório e utilizado em iscas contendo veneno para atrair e matar moscas em ambientes domésticos. É muito legal isso, né? Porque em vez de você espalhar veneno pela casa todinha, você usa o feromônio, que atrai, né? E aí, chegando lá, ele vai ter contato com o veneno. Não é interessante isso, galera? O que vocês acham? Imagine você deixar de espalhar veneno pela casa todinha e colocar só no cantinho com esse feromônio para que eles vão até o veneno. Não sei nem se vocês já viram que tem uns venenos para barata, que tem umas caixinhas pretas que o povo sai botando pela casa. Aí a barata vai até lá, porque tem tipo comida para elas pegam aquele alimento e vão e levam para o ninho. E lá dentro do ninho, o veneno acaba chegando o veneno, porque a barata levou, e aí morre lá dentro desse ninho. Interessante, né? E aí, aqui é também uma forma semelhante, né? Em que vai atrair o inseto para um local específico onde está o veneno. Certo? E aí ele pergunta, com relação à muscalura, é incorreto, lembrar, galera, ficar de olho nessas questões quando vocês forem fazer as provas. Você está pedindo a questão incorreta ou a alternativa correta, certo? Isso aí pode ser muito pegadinha, que, por exemplo, você lê a primeira e vê, eita, é correta, já marca. Cuidado, né? Tem que prestar atenção no enunciado. É incorreto afirmar que, quando submetida à ozonose, pode ser convertida em nonanal e tetradecanal. Gente, non é de 9 e tetradecanal vem de 4 e 10. Então, aqui a gente vai ter 14, certo? Tetradecanal. E aí, galera, a gente tem que ver se a ozonose, né, ela vai produzir realmente esses dois produtos. E aí, de acordo com o que a gente viu na questão passada, a gente já pode até ter uma ideia na questão anterior, na questão 1. E aí, vocês acham que essa afirmativa é correta ou é falsa? Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Correta, né? Então, galera, é sim correto. O que acontece? Vamos supor que a gente tem aqui essa dupla. Já que a ozonose, ele vai afetar o oxigênio mesmo onde está a dupla, certo? E aí ele vai romper essa ligação. Percebam que cada carbono desse que está localizado aqui com a dupla, ele tem, ó, 1, 2, 3 ligações. Então, eles vão ter hidrogênio, certo? Disponível para se converter na função de aldeído. E aí, quando a gente adiciona por ozonose a dupla ligação com o oxigênio, a gente acaba rompendo isso aqui e vai ficar com a função de aldeído. Aí resta para a gente saber o quê? Se a quantidade de carbonos é equivalente a esses 9 de um lado e equivalente aos 14 do outro lado. E é só contar, ó, os vértices, os encontros, certo? E aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, nonanal. E aqui do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tetradecanal. Beleza? Todo mundo entendeu aqui por que ficou, que a gente considera essa alternativa correta? Certo. A segunda. Quando submetido à hidrogenação catalítica, é transformada em um alcano. E aí, correta ou falsa?
Hidrogenação catalítica. Lembra quando a gente estudou lá, que eu mandei até as reações de adição, que era adicionando o hidrogênio, e que eu falei até da margarina, certo? Em revisão, ó, de reações de adição, isso aqui, certo? Que eu falei da margarina, que a gente faz o quê? Quando faz a hidrogenação, a gente tira as insaturações, né? E aí, essa alternativa está correta ou não está? Muito bem, galera, está correta. Por quê? Quando ele está, eu vou desenhar só perto da dupla. A hidrogenação catalítica é justamente quando a gente vai adicionar hidrogênio, certo? Que já é uma reação de adição. E o que acontece? Cada hidrogênio da molécula do hidrogênio lá, um vai ser adicionado a esse carbono e o outro ao outro carbono. E essa ligação dupla, ela só perde a ligação pi. E aí a gente acaba ficando, ó, perdendo a insaturação e fica com os hidrogênios, certo? E aqui, o resto, no caso, ainda tinha outro hidrogênio já na molécula. E esses dois grupos aqui, né, que estão conectados a esses carbonos. Eu, inclusive, vou chamar aqui de R2 e aqui de R1, para a gente não ter que ficar escrevendo eles toda hora, certo? Então, aqui vai ter o R2 e aqui vai ter o R1, certo? Todo mundo compreendeu porque essa alternativa está correta? Beleza. Outra alternativa. O isômero é apresentado, é um cis. Gente, quando a gente estava falando lá de gorduras saturadas, insaturadas, inclusive da margarina, eu até falei um pouquinho sobre o equilíbrio aldoenólico e cetonólico, quando a gente fazia a reação de hidratação também, certo? E aí eu comentei com vocês o que era o isômero. O isômero é que tem a mesma fórmula molecular, né? São dois componentes diferentes, por algum motivo, uma função ou uma posição diferente que tem na molécula, mas o padrão do isômero, ele ocorre quando a gente tem fórmulas moleculares iguais, certo? E aí ele está falando que é um cis. Durante aquela aula, eu até falei para vocês, galera, cis que está do mesmo lado e trans de lados opostos. E aqui, galera, se a gente for observar, ó, como está o desenho? Ele está aqui, ó, e tá o grupo R2 para cá e o grupo R1 para cá. E desses dois outros ligantes são os hidrogênios. Então, percebam que, ó, os dois grupos estão para o mesmo lado. Então, aqui vai ser uma conformação cis, certo? Se fosse o oposto, se fosse assim, ó, o grupo R2 para cá e o grupo R1 para cá, com os hidrogênios, seria uma conformação trans, certo? Eles são isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm essa conformação, ó, um é cis do mesmo lado e outro é trans dos lados opostos, certo? Então, essa alternativa, vocês concordam comigo que ela está correta, né? Aqui para o mesmo lado, os dois maiores grupos que estão ligados à molécula. Beleza, então o isômero apresentado é um cis. Você conseguiu entender, Luana? Tá certo. Pronto. Aqui vamos ver a outra alternativa. Ele pergunta a fórmula molecular desse composto. Se é o C23H46. Galera, você podia contar cada um dos carbonos, ver quantos hidrogênios estavam ligados e contar tudinho, certo? Ou você poderia usar uma técnica. Eu já sei que é non e tetradec, né? Então, 9 mais 14, então eu já teria 23, certo? E aí, se vocês lembrarem lá das fórmulas dos alcenos, tem uma formulazinha que diz que é CN
H2N, certo? Uma forma para usar os senos. Então, a gente poderia simplesmente usar essa forma. Se vocês lembrassem lá na hora, se não lembrar, é só contar, certo? Ia dar os 46 hidrogênios, certo? Estou mostrando aqui só outra forma de vocês pensarem também, além da forma de contar, que aqui no caso era só contar. Então, pronto, essa aqui também está correta. Então, nos resta dizer que essa última é a incorreta e é a alternativa que ele quer, porque ele está atrás da incorreta, certo? Mas vamos só olhar por que ela é incorreta. Ó, quando tratada com água, na presença de ácido, hidratação, então aqui ó, já vem uma adição de água, né? É transformada em cetona. Será que é mesmo cetona? Vamos lembrar aqui, ó, a gente tem aqui, botar o R1 e o R2. E aqui a gente vai ter a nossa dupla com os carbonos. E aí, se a gente adicionar uma molécula de água, ó, H2, ó, né? Então, um hidrogênio é adicionado a um carbono. Lembrando que tem a regra de Markov-Nikov, em que o hidrogênio é adicionado no carbono mais hidrogenado. Só que aqui, como os dois carbonos eles só têm um hidrogênio, são iguais, então eu posso adicionar num carbono ou no outro, certo? E a hidroxila vai ser adicionada no outro. Galera, isso aqui vai formar o quê? Qual é a função que isso aqui vai formar? A hidratação desse alceno. E aí? Exatamente, vai formar um álcool, certo? A gente vai adicionar a hidroxila aqui com o nosso grupo R2. E vai ficar o hidrogênio lá do outro lado, que não precisa representar. Então, ficaria, galera, um álcool, certo? Hidratação de alceno formando álcool. Beleza? Alguém tem dúvida nessa resolução? Vocês estão craque aí. Pronto. Agora vem uma pouquinho... Deixa eu só olhar o tempo, porque tem uma questão bem interessante, mas vai dar tempo. Aqui é a questão 4. O esquema a seguir mostra a sequência de reações químicas utilizadas para a obtenção dos compostos orgânicos A, B e C, a partir do alceno de forma molecular C3H6. E aí, galera, ele mostra aqui quais são as reações. Hidratação em meio ácido, e aí a gente vai ter um produto A. Depois, esse produto A vai passar por uma oxidação, e a gente vai ter um produto B. E aí existe outra rota aqui também, que ele mostra a oxidação enérgica, que vai ter um produto C, com liberação de CO2 e água. E aí, galera, como é que vocês responderiam essa questão? Vocês iam ter que lembrar, a gente já está vendo algumas coisas das questões anteriores que ajudam a gente a responder essa. Por onde é que vocês iriam começar a responder essa questão? Tá muito difícil essa questão? Essas questões que eu estou fazendo com vocês estão muito difíceis ou está dando para acompanhar? Tá bom. Se eu estiver indo rápido, é só avisar, certo? Então, galera, o primeiro passo que eu recomendo quando você vê uma questão dessa é visualizar melhor como que estrutura tem essa molécula, essa fórmula aqui, certo? Então, eu vou abrir para vocês. São 3 carbonos. E aí vão ter 6 hidrogênios, certo? Então, ele vai ser um alceno. Por quê? Porque aqui vai estar os 3, ó, a gente vai botar, só tem 6. Então, algum carbono vai ter que ficar com menos de 1. Até porque ele já diz, ó, que é um alceno, certo? E tanto fazia se eu colocasse a dupla desse lado ou do outro, porque daria a mesma fórmula. Era só girar, certo? H2 e aqui um hidrogênio, certo? E aí, galera, hidratação em meio ácido, certo? Hidratação, adição de água, galera. E aí, o hidrogênio aqui vai entrar em qual carbono? O carbono 1 ou o carbono 2?
Tem certeza, Guilherme, que é o carbono 2? Ó, aqui, ó, tem 2 hidrogênios do carbono 1. Regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Eita, tem que lembrar disso aí. Isso, mais hidrogenado. O hidrogênio vai entrar aqui e a hidroxila vai entrar no outro carbono, certo? E aí, essa ligação π da dupla vai ser rompida, beleza? E a gente vai ter que produto, galera? O produto A vai ser o quê? Qual a função? Função propanol. Vai ser função álcool, certo? E aí, a gente vai colocar o hidrogênio, né? No carbono. Aí vai colocar a hidroxila nesse outro carbono. E vai deixar o outro carbono como ele já estava mesmo, certo? Então, a gente tem um álcool, um propanol. Só que aí a gente tem que lembrar de localizar onde está a hidroxila do álcool. Ele está no meio da molécula. Ele está na posição, ó. Tá 1, 2, 3. Tanto faz aqui a numeração começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, a gente vai ter, ó, o propan 2-ol. Tem que lembrar de localizar, ó, onde está essa hidroxila. Só com isso aí, a gente já descarta, ó, 3 alternativas, certo? E aí agora a gente tem como saber qual é o produto B, porque finalmente a gente sabe o produto A. Oxidação de álcool. A gente viu aí nas últimas aulas. Oxidação de álcool e oxidação de um álcool secundário, certo? Ele está ligado, ó, o carbono que está ligado à hidroxila, ele está com 2 carbonos. E aí, uma oxidação de álcool secundário, galera. Vocês lembram como é que produz? Lembrando que aqui ainda tem um outro hidrogênio, né? Que eu esqueci de colocar. O que acontece, galera? E aí? Cetona, Guilherme, isso mesmo. O que acontece? O oxigênio vai entrar entre a ligação do carbono e do hidrogênio, vai formar, deixa eu colocar aqui com outra cor, vai formar um diol gêmico, mas não precisa lembrar disso não, mas tem que lembrar que 2 hidroxilas no mesmo carbono é muito instável e ele vai eliminar água, certo? Então, galerinha, aí ele vai eliminar uma molécula de água e o carbono acaba formando uma dupla com oxigênio, formando aí uma cetona, como o nosso colega comentou, né? Então, ó, vai ficar os 3 carbonos do produto B com a dupla com o oxigênio, certo? E a gente só termina de completar a nossa fórmula, certo? E aí, qual é o nome desse composto? E aí, galera? Aqui as respostas já dão até a dica. A gente já eliminou as outras, então só tem, ó, propanona, né? Nossa propanona com a carbonila lá no meio, certo? E agora nos resta descobrir o composto C, oxidação enérgica. Se vai ser produzido um aldeído, né, pelas alternativas, ou um ácido carboxílico, né, o ácido acético. Gente, quando é oxidação enérgica, lembrar que carbono entra, ou oxigênio entra em todos os lugares, certo? Se liga ao carbono e também vai entre as ligações de carbono e hidrogênio, certo? Então, aqui se a gente quisesse de cara, a gente podia ir para a alternativa que era o ácido carboxílico, certo? Mas eu vou só mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, a gente vai ter o nosso alceno, né, com uma dupla aqui. O alceno com a dupla. E aí vai ter o
H2. Eu vou botar os H distribuídos, que é para a gente ver melhor. E o carbono naquele lado, que tem um hidrogênio. E esse outro que não vai interferir tanto na nossa reação, aqui. E aí, o que acontece? Esse oxigênio, ele vai entrar formando a dupla, com esses carbonos, certo? E como é uma oxidação enérgica, vai entrar, ó, dentro das ligações que estão com carbono e hidrogênio, inclusive aqui, certo? Então, galerinha, aqui, ó, dessa extremidade do lado esquerdo, vamos ver para mim, desse lado aqui, que só tem um carbono, a gente vai ter, ó, a formação dupla O, OH, OH. Mas, galera, vocês lembram o que acontece aqui, ó, quando forma essa estrutura em específico que eu destaquei, prestar atenção quando forma um ácido carbônico, que a gente chama, ele se decompõe. E aí, se decompõe em quê? Bastante instável. Muito bem, bastante instável e vai se decompor, ó, em carbono, em dióxido de carbono e água, certo? E são os produtos que já estão aqui, certo? Então, o resultante desse outro lado vai ser o produto C. Então, vamos só desenvolver ele aqui, ó. Dupla O. E aí, ó, o oxigênio que entrou aqui, já que era uma oxidação enérgica, vai ficar OH e o nosso CH3. Certo, galera? Então, isso aqui é o que, galera? O ácido etanóico, que o nome comercial dele é o nosso ácido acético, certo? Que é o nosso vinagre, certo? Então, nessa alternativa certa seria a alternativa D, certo, galerinha? Tem alguma dúvida? Muito bem, vocês estão fera. Lembrar aí desse ácido carbônico, que ele pode cair e vai converter em CO2 e água. Certo, galera? Bom, vamos aqui agora para uma outra questão que envolve oxidação de álcools. Ela é bem interessante e a gente consegue resolver ela rapidinho. Olha só, a brasileína e a brasilina, deixa eu ver, entrou mais alguém. Pronto. Aí aqui a gente tem a outra questão. A brasileína e a brasilina, dois pigmentos responsáveis pela cor vermelha do pau-brasil, têm respectivamente esta estrutura. A gente está vendo a brasileína e a brasilina. Considerando-se a fórmula estrutural de cada uma dessas substâncias, é correto afirmar que a brasileína apresenta massa molar maior que a brasilina. Cara, só uma dica. Vocês estão vendo que esses compostos são muito semelhantes, né? Então, procura o que é diferente entre eles dois, certo? E o que é diferente? O que é que vocês estão vendo aqui que está diferente desses dois compostos, um para o outro, para a gente poder avaliar? Muito bem. Aqui a gente tem uma acetona e aqui a gente tem álcool. A única coisa que está mudando desses compostos, se vocês observarem bem, e é bom vocês ficarem atentos a esses detalhes na hora da prova, porque só isso pode lhe ajudar a responder, é que um está na função cetona, nessa posição com carbono, e o outro está com a função de álcool, certo? Nessa posição com carbono. E aí, galera, aqui a gente vai ter um carbono com 4 ligações, sendo a dupla com oxigênio, e aqui vai com os outros carbonos, certo? E nessa posição aqui, a gente vai ter um carbono com a hidroxila, mais outros 2 carbonos, né? Opa! E ainda um hidrogênio, certo? Que é para completar as 4 ligações. Se fizer a conta aqui, ó, só tem mostrando 3 ligações com carbono. Então, a outra ligação, que é subentendida, é a com o hidrogênio, ok? E aí, qual vocês acham que a brasileína apresenta maior massa molar que a brasilina?
Se a diferença deles dois é essa, que esse aqui tem 2 hidrogênios a mais do que esse aqui. A massa molar dele vai ser o quê, gente? Vai ser maior da brasileína? E aí? Não, galera, justamente não. Por quê? Porque aqui a diferença está sendo só entre essas duas partes da molécula. E aqui tem 2 hidrogênios a menos. Então, a massa molar do hidrogênio aí vai fazer a diferença. Se ele tem 2 hidrogênios a mais, a brasilina vai ter uma massa molar maior, certo? Tudo bem? Alguém tem dúvida com isso? Então, aqui, ó, o que está errado é isso aqui, beleza? Justamente porque a brasilina ela tem 2 hidrogênios a mais do que a brasileína. Então, a massa molar dela, se a gente for contar bem direitinho, vai ser maior do que a da brasileína. Beleza? Então, essa alternativa está errada. Beleza? Certo. O segundo item, ele pergunta se há um isômero. E aí, galera? É ou não é? A gente já viu que um tem 2 hidrogênios a mais do que o outro. E aí, é isômero ou não é? Não, né? Não vai ter a mesma fórmula molecular. Então, não pode ser isômero. A letra C. Pode ser obtida por oxidação da brasilina. E aí vem o que a gente precisa saber, para dizer se é correto isso aí ou não. Que é a parte de oxidação. Pelo menos enquanto a gente está estudando aqui esse conteúdo em específico. Certo. Vamos ver aqui. Oxidação. A brasileína pode ser obtida por oxidação da brasilina. Aqui a gente tem a brasilina, função álcool. E aí, no caso, ele está dizendo, ó, se ela poderia ser convertida em brasileína por oxidação. Galera, aqui, ó, é um álcool secundário, como a gente viu na questão anterior. E aí, a oxidação de um álcool secundário pode sim gerar uma acetona, né? Como a gente viu. E o que acontece? Outra forma, se você não lembrar que álcool secundário para formar acetona e desenvolver lá um mecanismozinho para entender de como ocorre a reação, outra forma, galera, é calcular o número do NOx. O número do NOx deste carbono aqui. E ver se ele aumentou. Porque se aumentou, vai ser oxidação, certo? Então, vamos lá. Vocês lembram como a gente calculava o NOx? Alguém pode me dizer qual é o NOx desse carbono aqui? Desse da brasileína? Mais 2. Por quê? Porque, ó, a gente lembra que em orgânica, se a gente quiser calcular o NOx de um carbono em específico, a gente considera a ligação carbono-carbono como 0, certo? De contribuição para o número de NOx. E quando a gente tem um elemento mais eletronegativo, como o oxigênio, por ele atrair os elétrons do carbono, o carbono fica deficiente, fica parcialmente deficiente desses elétrons. E aí, cada ligação com o oxigênio vai contribuir como mais um para o NOx do carbono, certo? Então, no final, aqui a gente vai ter o NOx desse carbono igual a mais 2, certo? E desse outro carbono, da brasilina, qual é o NOx, galera? Olha aí, ó, 2 ligações com os carbonos, uma com hidrogênio e uma com oxigênio. E aí? 0, Guilherme, muito bem. 0 aqui para a ligação carbono-carbono. No caso, o hidrogênio, como ele é menos negativo, ele vai doar um elétron, então ele contribui com menos 1. E o oxigênio, ó, ele vai roubar e contribui com mais 1. E quando a gente soma no total, vai dar um NOx igual a 0. Certo? Então, vocês concordam comigo que pode sim ser obtida a brasileína por oxidação da brasilina? E aí, galera? Pode sim, né? O NOx, ó, aumentou, ocorreu oxidação, né? Lembrar do conceito de oxidação, aumento do número de NOx ou a perda de elétrons, certo? Então, galera, nossa alternativa é aqui a alternativa C. Beleza? A alternativa certa? Alguém tá com dúvida? Se quiser, é só perguntar, galera.
Beleza, posso passar para a próxima questão? Estou passando, certo? Então, aqui é a nossa última questão. Vai passar um pouquinho do tempo, mas a gente desenrola aí, né, Alaine? Bem, essa última questão é uma questão bem assim... Oi? Tá certo. E vai passar um pouquinho do tempo, mas vamos ver daqui. E, galera, essa última questão é a questão de combustão. Ela é uma questão um pouquinho difícil, porque ela envolve, além de reações de oxirredução, como o caso da combustão, também um conceitozinho de gases, certo? Da lei dos gases ideais. Mas aí é interessante que ela juntou esses dois conhecimentos e fez uma questão bem interessante. Vamos ver como ela é. Considere a queima completa, galera, combustão completa. A gente já liga ó, as anteninhas ó, e vê CO2, vai produzir CO2 mais água, né? Que a gente viu lá que combustão completa, a gente vai produzir isso aqui, certo? Então, quando ele fala queima completa, ó, já fica antenado. De vapores das 4 seguintes substâncias: metano, etano, metanol e etanol. Os volumes de ar necessários para a queima de 1 litro de cada um desses vapores, todos a mesma pressão e temperatura, são respectivamente V1, V2, V3 e V4. Assinale a alternativa que apresenta a comparação correta entre os volumes de ar utilizado na combustão. E aí, galera, como é que vocês tentariam resolver essa questão? Pois é. Ó, ficar atento, ó, quando ele fala mesma pressão e mesma temperatura, você já vê logo aquela questão de considerar que são gases ideais, que eles estão na mesma pressão e mesma temperatura, e vem a lei dos gases, certo? Oh. Ai, Deus, tá saindo o P, não? Alguém lembra da equação dos gases, galera? Da lei dos gases? E é, ó, PV igual a nRT. E aí, estão lembrados disso aqui? Dessa equação? Eita, D de Deus, ou C de Cristo. Pois é, galera. Eita, olha aí, para decorar, né, a equação. Pois é, galerinha. Aí, ó, vejam que se a pressão está constante e a temperatura está constante, e o R, galera, é do próprio dos gases, né? Ele não vai mudar, certo? Então, ele permanece constante. Então, quer dizer que o número de mols vai ser igual ao volume, certo? Que a gente vai precisar usar. E aí, como é que a gente vai saber qual é o número de mols que eu vou precisar de ar, do oxigênio, né, do ar, para que ele reaja com essas 4 substâncias? Qual é a quantidade certa para que tenha a combustão? E aí, a gente vai ter que desenvolver as combustões completas dessas quatro substâncias para poder saber a resposta, porque aí a gente vai poder saber qual é a proporção de cada uma dessas substâncias para a quantidade de oxigênio necessária para que haja a combustão completa. Vocês estão entendendo? Pronto, então vamos aqui. Então, o ideal a gente tem que saber os coeficientes estequiométricos dessa queima completa de cada uma dessas substâncias, beleza? Então, vamos fazer aqui. Vamos considerar o caso 1, né? Para a gente calcular o volume 1. O V2, que ele diz que é respectivamente, então está na ordem, certo? O V3,
e o V4. Galera, ó, as equações mais fáceis de balancear são as de combustão completa. Vamos ver como? Ó, metano. Metano, galera, vai ter um carbono, certo? E 4 hidrogênios, certo? 4 hidrogênios. Então, a fórmula dele é CH4, certo? E aí, a gente vai adicionar oxigênio, né? Para ocorrer a queima completa. E a gente vai saber, como a gente viu na outra aula, que ele vai produzir CO2 e água. Galera, quando você for balancear equações de combustão, ó, todo o carbono que está no combustível, no metano, por exemplo, ele vai ter que vir para o dióxido de carbono. E todo o hidrogênio tem que vir para a água. Então, quando a gente conta aqui a quantidade, a gente já vai saber direto os coeficientes desses dois. Ó, e o outro a gente faz contando mesmo, ó. Tem um carbono desse lado, então eu vou ter que ter um carbono desse lado. Tem 4 hidrogênios desse lado, como só tem hidrogênio aqui na água, então eu vou ter que ter um 2 para poder fazer 2 vezes 2, 4, certo? Aí, beleza, a gente conta os hidrogênios, no caso aqui vão ser os oxigênios. 2 oxigênios e mais 2 oxigênios daqui. Ou seja, a gente vai precisar de 4 oxigênios lá nos reagentes. Certo? E como é que eu faço para ter 4 oxigênios aqui? Multiplico por 2, certo? E aí, ó, percebam que a nossa nossa reação de combustão ficou balanceada, certo? Então, o volume V1 ele vai ser, no caso, proporcional a um valor de 2 unidades, certo? E aqui, vamos calcular agora, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros, para o etano. A gente vai ter 2 carbonos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então, é C2H6. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Mais o oxigênio, produzindo CO2 e água. Certo? E aí a gente balanceia novamente. Tem 2 carbonos, então só tem carbono no dióxido de carbono, então aqui o coeficiente tem que ser 2. Tem 6 hidrogênios, e aqui está multiplicando por um fator de 2, então eu tenho que ter um 3 para multiplicar, né? Para completar os 6 hidrogênios. E aí a gente conta os oxigênios, 3 oxigênios mais 2 vezes 2, 4. Então a gente vai ter 7 oxigênios. Beleza? Vamos botar um 7. Mas aí, percebam que quando a gente multiplicar por 2, vai ficar 14. Como é que eu faço para conseguir 7? Só divido 7 por 2, certo? E isso aqui, ó, é equivalente... 7 dividido por 2, galera, 3,5. Certo? Aí a gente já tem noção, ó, que o volume V2 vai ser maior do que o volume V1. Beleza? Então, a gente, para terminar de resolver essa questão, a gente vai ver o metanol, carbono, como é álcool, a hidroxila, e completa o restante com hidrogênios. Então, a gente vai ter C, aí o oxigênio, e ó, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios, mais O2. Para vocês estão entendendo, é que eu não estou vendo o chat. Vocês ligam o microfone para dizer, para a gente poder conseguir. Para a gente conseguir. Obrigada. Para a gente conseguir terminar essa questão, certo? Porque o tempo já está correndo. E aí, pronto. Aqui a gente vai ter o nosso metanol, né? Um carbono. Então, um carbono para o nosso dióxido de carbono. E aí, ó, 4 hidrogênios. Então, 2 para cá. Beleza? E aí, vou ficar com os oxigênios do lado dos produtos. 2 mais 2 aqui, 4. Certo?
Só que aí agora tem oxigênio aqui, certo? Então a gente faz 4 menos um dos oxigênios daqui vai ficar com 3. Aí esse coeficiente 3 iria ficar aqui. Só que aí ficaria 2, né? Ficaria 6. Então, para isso, eu divido, para ficar só com 3, eu divido por 2, certo? Então, ficaria 1 daqui e, ó, mais 3 desse oxigênio aqui, certo? Então, se a gente fizer a conta, o V3, ele vai ser, ó, 1,5. Beleza? E agora, galera, a última alternativa, que é o do metanol. Então, a gente pega ó, a estrutura do metanol com OH, para a gente conseguir ter a fórmula, né? Se a gente tiver dificuldade de fazer a fórmula direta. E aí vai ser C2. Aí, no caso, um oxigênio. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. E faz, galera, ó, do mesmo jeito. Adiciona um oxigênio. CO2 mais H2O. E aí faz o balanceamento como a gente vem fazendo. E aí, ó, 2 carbonos aqui, então a gente coloca o 2 para cá. Quantos hidrogênios? 6. Que aqui já tem para multiplicar pelo fator de 2, 3. E quantos oxigênios, galera? Eu vou precisar lá no lado dos reagentes. 3, né? Mais 2 vezes 2, 4. Então, vou precisar de 7 hidrogênios. De 7 oxigênios, certo? Só que aqui eu já tenho 1. Certo? Então, menos 1 daria 6. Para eu completar 6 aqui, precisaria de um coeficiente igual a 3, certo? Olha, 3 vezes 2, 6, mais 1 daqui, 7. Certo? Então, o volume ó, seria, o V4 seria 3. Aí depois é só botar em ordem para saber. Ó. O maior vai ser o V2. Maior do que o próximo, V4. Maior do que, qual é o próximo? V1. E maior do que o V3. E aí, quando a gente vê direitinho, ó, vai dar a alternativa, ó, A. Uma questão um pouco difícil, né? Mas que usa dois conceitos de combustão que a gente viu, combustão completa, e utiliza um pouquinho do conhecimento dos gases, certo? E aí, todo mundo conseguiu entender, galera? Pronto, galera. A aula de hoje seria justamente isso, tentar fazer uma revisão com vocês. Bem fácil. Mas é justamente, traz a questão difícil para quando vocês forem para outras questões acharem fácil, não é não? Não é melhor assim? Né? Pois pronto, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente vai ter o nosso joguinho lá do carro, certo? O vídeo, né, que a gente tinha combinado na sexta-feira com a Susana e Josuel, a gente ainda terminando, né? Porque como vocês sabem, eu abri um pouco, deixei um pouco mais maleável, porque vocês estão lotados de coisas. Então, eu deixei esse vídeo, deixei um pouquinho mais flexível, eles vão entregar ainda hoje e eu vou postar para vocês. É um assunto bem interessante, de uma notícia que aconteceu lá no comecinho do ano, que vocês vão ver lá. Vou dar spoiler não, que é para todo mundo querer ver o vídeo lá, tá bom? E aí, próxima aula vai ser o nosso jogo, a nossa competição. Eu vou até colocar no grupo dos entrosados novamente as regrinhas, né? Aquele videozinho para vocês se interarem de como vai ser, beleza? E aí eu queria dar algumas sugestões para vocês se darem bem. Oi, tem a ver com N? E eu queria dar algumas sugestões para vocês